Sobre o regresso ao Benfica, em exclusivo ao Jornal Record, o técnico disse que este era o momento certo de regressar ao Benfica. Já depois, numa publicação nas redes sociais, Jesus recordou os 13 meses em que esteve no Flamengo, um período que, diz Jorge Jesus, ficou marcado por uma união perfeita com o clube brasileiro. O técnico disse que foi muito feliz e que se sentiu em casa, no Rio de Janeiro. Sobre o regresso a Portugal, Jesus afirmou, estou a citar, chegou a hora de voltar. Há também uma mensagem dirigida aos adeptos flamenguistas. Pode ler-se, estou novamente a citar, vocês vão permanecer para sempre no meu coração. O Benfica confirmou na noite de ontem que Jorge Jesus é o novo treinador. O Clube da Luz confirmou à CMVM a contratação do técnico. O Benfica esclarece que iniciou negociações com o Flamengo, dando conta da intenção de contratar Jorge Jesus. Acrescenta o Benfica que apresentou uma proposta que foi aceita pelo técnico português. Jorge Jesus está de regresso ao Benfica 5 anos depois de ter deixado o Clube da Luz para representar o Sporting. Minutos depois de confirmar a contratação de Jorge Jesus, o site do Benfica foi abaixo devido ao fluxo de utilizadores. Nas redes sociais, o Clube da Luz deu depois as boas-vindas ao técnico. Um grupo de adeptos do Benfica está a preparar a recepção a Jorge Jesus no aeroporto. A CMTV teve acesso às tarjas de apoio que estão a ser criadas por este grupo de adeptos. Nessas tarjas pode ler-se Bem-vindo a casa, 6 milhões à tua espera. As tarjas vão ser colocadas na recepção a Jorge Jesus no aeroporto, quando o técnico viajar até Portugal nos próximos dias. Jorge Jesus quebrou o silêncio sobre o regresso ao Benfica. Em exclusivo ao Jornal Record, o técnico disse que este era o momento certo de regressar ao Benfica. Já depois, numa publicação nas redes sociais, Jesus recordou os 13 meses em que esteve no Flamengo, um período que, diz Jorge Jesus, ficou marcado por uma união perfeita com o clube brasileiro. O técnico disse que foi muito feliz e que se sentiu em casa, no Rio de Janeiro. Sobre o regresso a Portugal, Jesus afirmou, estou a citar, chegou a hora de voltar. Há também uma mensagem dirigida aos adeptos flamenguistas. Pode ler-se, estou novamente a citar, vocês vão permanecer para sempre no meu coração. É o tema incontornável deste Hora Record especial sobre Jorge Jesus. Hoje conto com a presença do Luís Pedro Sousa, chefe de redação do Jornal Record, e também do Carlos Padrão, que é amigo pessoal de Jorge Jesus. Boa tarde aos dois. Carlos, começando por si, pergunto-lhe se falou com Jorge Jesus nas últimas horas. Não, eu falei há cerca de 15 dias com o Jorge, mas é normal, porque já há muitos anos que o assunto Benfica entre nós é tabu. Ele conhece a minha posição, ele sabe a minha posição em relação ao presidente do Benfica, não ao Benfica, como é óbvio. O Benfica é demasiado grande e tem demasiados anos de história para se confundir com o atual presidente. Portanto, esse é um assunto que nós não conversamos. Mas qual é que será, nesta altura, o estado de espírito de Jorge Jesus? Sabemos que este namoro com o Benfica já dura há muito tempo. Difícil porque o Benfica é um clube que o marcou. É um clube que isso eu sei, que o marcou efetivamente, a grandiosidade do clube, os títulos que conquistou. Penso que se tomou esta decisão, tomou em consciência e estará feliz por ela. Mas Pedro Sousa, qual é que será, nesta altura, o estado de espírito de Jorge Jesus? Bom dia. Jorge Jesus está, obviamente, empolgado, orgulhoso, motivadíssimo. Todos nós sabemos que, num passado recente, era esse o desejo do técnico campeão sul-americano e que era também o desejo do presidente do Benfica. Aliás, desde que Bruno Lage saiu do clube, todos percebemos rapidamente que Luís Filipe Vieira queria um técnico, e só um técnico, que era Jorge Jesus, e apostou tudo nessa contratação. E este é o momento certo, como diz Jorge Jesus? Claro que sim. Jorge Jesus sai do Brasil em alta e vem para um projeto que será ambicioso, todos nós sabemos, aliás o Record já noticiou isso. O Benfica vai fazer um forte investimento, não só na equipa técnica, mas também em jogadores para recuperar o título. E o Benfica não poderia, a meu ver, fazer outra contratação. É o treinador português mais experiente, ou pelo menos dos mais experientes. Se não é o melhor treinador português da atualidade, se ele há, com certeza, estará no mesmo patamar que José Mourinho, e tem a vantagem de que conhece muito bem a Liga
e conhece muito bem o Benfica. E já vamos também olhar, nomeadamente, para as mudanças que Jorge Jesus pode introduzir no Benfica. Olhamos agora para aquela que poderá ser a reação dos adeptos, porque sabemos também que um grupo de adeptos do Benfica está a preparar a recepção a Jorge Jesus no aeroporto. A CMTV teve acesso às tarjas de apoio que estão a ser criadas por este grupo de adeptos. Nessas tarjas pode ler-se: "Bem-vindo a casa, 6 milhões à tua espera". As tarjas vão ser colocadas na recepção a Jorge Jesus no aeroporto, quando o técnico viajar até Portugal nos próximos dias. Carlos Padrão, parece-lhe que hoje Jorge Jesus poderá ser mais consensual no Benfica do que era há uns tempos? Não, eu dava um certo gozo. Eu costumo dizer que sou do old school, tenho 60 anos. Gosto muito de brincar com os meus netos, gosto muito de olhar nos olhos dos meus filhos. E acho muita graça a estas coisas agora do Jorge Jesus. Voltou a ser outra vez um grande treinador por vir para o Benfica. Eu não me esqueço do que os mamutos invertebrados andaram a fazer na televisão em 2015. Não me esqueço de declarações públicas de parte a parte em 2015. E, portanto, isto para mim é tudo muito estranho. Eu compreendo a paixão, eu compreendo a decisão do Jorge Jesus, não compreendo é de quem a contratou, que ainda há 2 ou 3 meses fazia aberturas de telejornal a dizer que com ele Jorge Jesus nunca mais. Eu acho isto caricato, eu fico sem palavras. Como é que fica Luís Filipe Vieira depois de ter dado essa garantia de que Jorge Jesus não voltaria ao Benfica? É um crápula, é um escroque. Esta é a opinião que eu tenho do presidente do Benfica. Atenção, pessoalmente não o conheço, mas das suas posições públicas e da sua conduta e da sua forma. E a verdade é que o Benfica, desde que o Jorge Jesus saiu do Benfica, tem sido um desastre. Porque em circunstâncias normais, e como qualquer pessoa de bem sabe, o Sporting, na época de 15-16, tinha que ter sido campeão. O Futebol Clube do Porto, na época passada, tinha que ter sido campeão. Isto queria dizer que em 5 anos o Benfica tinha ganho um título. Não ganhou, ganhou 2 em 4, mas a verdade é que foi escamoteado. Neste momento a notícia, na minha opinião, e sem querer estar a entrar por caminhos que não são os meus, mas a verdade é que o que é notícia neste momento é que o Futebol Clube do Porto já é virtual campeão com 8 pontos de avanço do Sport Lisboa e Benfica. Isto não interessa nada, interessa a Cristina Ferreira, interessa ao Jorge Jesus. Portanto, a máquina, pelos vistos, continua em pleno funcionamento. Mas a verdade é que o Benfica tem o presidente com mais arguido da história. Já esteve um preso e este é o presidente mais arguido da história do Sport Lisboa e Benfica. Luís Pedro Sousa, há também aqui algum risco nesta aposta de Luís Filipe Vieira ou não? Como é óbvio, há sempre um risco, mas pelos motivos que eu expliquei há pouco, este é o treinador ideal para o Benfica. É o treinador ideal para o Benfica em termos teóricos. Vamos ver se na prática resulta, mas parece-me que tem todas as condições para resultar. É um treinador muito experiente, é um treinador que conhece muito bem a Liga, que conhece muito bem o Benfica, e o Benfica vai fazer um forte investimento também no plantel. Sem bons jogadores não se ganha um campeonato. Já vamos olhar para esse forte investimento no plantel, mas também vai haver um forte investimento na estrutura, desde logo porque Carlos Freitas, diretor desportivo do Vitória de Guimarães, é um dos nomes que estão a ser avaliados pelos responsáveis do Benfica para reforçar a estrutura, isto a par de José Luís, do Belenenses Sado. Segundo as informações recolhidas pelo jornal Record, Carlos Freitas é um elemento que agrada a Jorge Jesus, com quem trabalhou no Sporting Braga, destacou-se ao serviço do Sporting e também trabalhou no estrangeiro, concretamente no Panathinaikos, Metz e Florentino. Trazer Gerson e Bruno Henrique do Flamengo para a Luz. Ainda assim, o técnico sabe que o clube brasileiro não vai facilitar essas saídas. O Flamengo deverá exigir o pagamento da cláusula de rescisão, que é de 30 milhões de euros no caso do Bruno Henrique e de 60 milhões no caso de Gerson. Marcos Braz, vice-presidente do clube brasileiro, responsável pelo futebol, brincou mesmo com a possibilidade da saída de alguns jogadores do plantel. O dirigente disse, e estou a citar: tragam o cheque. Só um desses jogadores tem cláusula de 60 milhões de euros. Em entrevista ao portal brasileiro UOL, Marcos Braz acrescentou que está tranquilo. Face a esse cenário, Luís Pedro Sousa, parece cada vez mais claro que o Flamengo vai dificultar o que puder a saída dos jogadores? Vai dificultar, mas eu não me parece que qualquer atitude do Flamengo relativamente a um negócio com o Benfica seja por revanchismo pelo facto do Benfica ter ficado com o treinador. Os jogadores que citaste, e que o Record hoje também cita, que são o Gerson e o Bruno Henrique, são 2 jogadores de grande categoria. E sendo 2 jogadores de grande categoria, como é óbvio, o Flamengo vai querer o máximo dinheiro possível por eles.
Bruno Henrique, apesar de já ter 29 anos, é um dos melhores avançados brasileiros da atualidade. Tanto pode jogar como ponta de lança, como segundo ponta de lança, pode jogar na esquerda, é um jogador muito fiável. E o outro, que é Gerson, também é um valor, hoje em dia, inquestionável do futebol brasileiro, e esses jogadores custam muito caro. Eu tenho algumas dúvidas, eu acredito que o Benfica tente contratá-los, só que são dois jogadores caríssimos, vamos ver se o Benfica consegue ir buscá-los, e ainda há um terceiro jogador que não é do Flamengo, é do Fluminense, que é o Marcos Paulo, um extremo esquerdo de 19 anos, uma das sensações, um jogador que está a aparecer e que... Tens a informação também que esse jogador é pretendido a quem se augura um grande futuro. Só que esses jogadores custam muito caro. Vamos ver se o Benfica não vai para soluções um bocado mais baratas. Carlos, sabemos da relação muito próxima que Jorge Jesus tinha com o plantel do Flamengo. Parece que isso poderá fazer com que eventualmente alguns jogadores do Flamengo possam tentar forçar a saída para o Benfica, para voltar a treinar com Jorge Jesus? Não, eu penso que tenho... Neste momento o Jorge tem uma grande vantagem ao vir para Portugal, é um conhecimento profundo daquilo que é o futebol brasileiro. E o futebol brasileiro não é só aquilo que nós vimos em termos de jogadores. Há jogadores na Série B, inclusive na Série C, com grande potencial e com grande qualidade, que podem, de alguma forma, e depois de uma fase de adaptação, chegarem ao futebol português e se afirmarem. Mas penso que isso irá levar o seu tempo. Agora que o Jorge Jesus, neste momento, tem uma grande vantagem em relação à maior parte dos técnicos que trabalham na Europa, é esse conhecimento profundo do futebol brasileiro e das boas oportunidades de negócio que eventualmente poderá proporcionar ao clube que vai representar. Mas Pedro, que projeto é que vai estar à espera de Jorge Jesus? Sabemos que nos últimos anos Luís Filipe Vieira tem falado muito na questão da formação, disse até que gostaria de ganhar títulos internacionais com a formação, ou assente em grande parte na formação do clube. Onde é que fica agora essa questão com a vinda de Jorge Jesus? Eu não me parece que haja grande mudança por causa da vinda de Jorge Jesus. Nós sabemos que já o ano passado, depois de uma derrota do Benfica na Liga dos Campeões com o Lyon, se começou a falar e se decidiu, o Record noticiou isso, nessa mudança de paradigma. Ou seja, é muito difícil ser campeão hoje com jogadores de amanhã. O Benfica vai, obviamente, continuar a apostar na formação, no Seixal, só que já perceberam, se calhar um pouco tarde demais, que o plantel vai ter que ser constituído com jogadores de outra craveira, com mais experiência, para que não aconteça como aconteceu esta época, em que o Benfica passou a jogar a Liga dos Campeões, quase todos os jogos, até pela necessidade de gerir a equipa fisicamente com muitos jogadores jovens, e que no final desta... Vi também que sorriu. Não deve ser difícil fazer melhor que aquilo que o Benfica de Luís Filipe Vieira fez, nomeadamente nas Champions, não é? 0 pontos, 0 golos marcados, 12 sofridos. O Jorge agora tem que ter consciência que vai deixar de jogar contra aqueles treinadores que pararam no tempo que encontrou no futebol brasileiro, e vai encontrar aqui gente jovem, gente com muito talento, gente com muita capacidade, e que as facilidades agora, até porque me parece a mim que o contexto atual do futebol português em relação às arbitragens e em relação às decisões mudou um bocadinho após os 6 anos que ele teve no Benfica, e portanto as coisas não vão ser fáceis. Agora, as histórias da formação e tudo aquilo que eu peço desculpa estar a rebater isto, quer dizer, mas eu gostava de ter acesso a um arquivo de televisão e conseguir compilar todas as declarações do presidente do Benfica após a saída do Jorge Jesus. Porque não, se é formação, se não é formação, eu penso que qualquer treinador e em qualquer equipa tem que ganhar, seja com formação. Toda a gente sabe no mundo do futebol que ninguém ganha nada com formação, e o Ajax está aí para... E Jorge Jesus sabe disso também? Claro que sabe isso, e quando ele diz que os jogadores têm que nascer 10 vezes para chegar a um determinado patamar que toda a gente ficou muito ofendida, essa foi a realidade, e essa é a realidade do futebol. Portanto, o futebol tem que ser uma mescla de juventude e de gente com talento e de gente experiente, como é o caso, por exemplo, do atual Futebol Clube do Porto. Digamos que a formação do Futebol Clube do Porto neste momento está fortíssima. Parece é que nós aqui a Sul e aqui em Lisboa há ali uma barreira, e essas coisas não são promocionadas.